Bem-vindos todos. É uma honra a gente poder estar juntos num dia igual a hoje. É mais um prêmio saber que o nosso encontro caiu justamente nesse dia do Hilulá de Ari Kadosh. Eu rapidamente quero só lembrar para vocês, eu sei que eu já em outros encontros contei a história dele, mas agora eu vou fazer um resumo, uma síntese. Ele, muito jovem, essa nossa vela eu vou deixar que representa a nossa vontade, vou deixar ela aqui do nosso lado. Ele ficou órfão de pai muito jovem e a sua mãe tinha um irmão que era um grande sábio e então este irmão acabou sendo aquele que ficou responsável por sua educação. Ele morou às margens do Nilo durante muitos anos, durante 13 anos, e se diz que durante esses 13 anos, em que ele ficava fazendo o estudo da Torá, ele ia para casa na Shabat, que ele recebia toda a sabedoria, toda a informação divina diretamente da boca do profeta Elias. A gente sabe que o profeta Elias sempre está relacionado ao compartilhar dessa sabedoria da Cabala, da mesma forma que Rabi Shimon Bar Yochai também ficou 13 anos lá na caverna, em Pequim, em Israel, e ele então recebeu esse conhecimento e num dia ele recebeu a mensagem de que ele deveria voltar para Israel, que ele deveria ir para Esfat para encontrar lá o seu discípulo, que vai ser Haim Vital, e esse discípulo seria aquele que iria levar o legado dele à frente. Agora eu estou aqui porque está vindo aqui uma mensagem que eu não posso esquecer de dizer para vocês, que quando a gente pensa naquele momento da transfiguração de Cristo no Monte Tabor, essa mesma imagem aparece também Moisés e o profeta Elias aparecem para o nosso mestre Jesus. Então são figuras e são imagens que muitas vezes, como a pessoa acaba seguindo uma religião e ela às vezes não tem acesso a outras sabedorias, né, a outras tradições, não estou aqui de forma alguma dizendo a mais certa, a menos certa, a que sabe mais, a que sabe menos, mas eu só estou aqui colocando que muitas imagens se repetem, muitas figuras se repetem, mesmo em tradições que parecem ser diferentes. E já que a Cabala é a linguagem da união, eu digo para vocês que uma das minhas missões, comigo mesma, é encontrar a similaridade entre estes caminhos. E eu, como católica, acabei entrando para o estudo da Cabala. Eu sei que muitas pessoas aqui também tiveram essa mesma vontade, esse mesmo estímulo, esse mesmo impulso de começar a estudar a Cabala e para entender coisas relacionadas ao nosso mestre Jesus. E então, olha, eu sei. E aí isso se transforma
em algo muito maior, porque aí não é só entender o que tem de igual entre Jesus e Moisés. A gente começa a ir ampliando, crescendo, crescendo, e cada vez a gente começa a ver que as coisas são mais iguais, e que quem transformou elas em caminhos diferentes não foram aquelas pessoas iluminadas. Foram pessoas que estavam buscando a iluminação, mas que em alguns momentos durante esse trajeto acabaram decidindo que o caminho seria outro. Mas a situação da união dentro dos iluminados e mestres, ela também se repete. Mas ok, vamos então continuar. Ele vai então para Sfat, e ele em Sfat, eu não quero me alongar, mas ele em Sfat acaba então encontrando o Haim Vital, que vai ser aquele que vai escrever todos os seus ensinamentos, porque todos os ensinamentos foram passados a ele de forma verbal. Então, todas as palavras, eu estou aqui com o livro do Portal das Reencarnações, e todas as palavras que chegam até nós através desses livros foram escritos através das mãos do Haim Vital, e uma das passagens muito interessantes é que um dia ele pensa que ele não ia lembrar, e aí o Ari Akadosh leva o Haim Vital, que era muito mais velho do que ele, aliás, para um lugar no Mar da Galileia, aonde se dizia que seria, onde estaria aquele poço de Miriam, né, da profeta Miriam, que é irmã de Moisés, da onde a água saía e brotava. Eles fazem um mikve, e ele aí consegue lembrar de absolutamente tudo. Eu acho interessante estar trazendo de forma prática esses conceitos, porque quando a gente estiver numa próxima vez fazendo um mikve juntos, a gente consegue entender e trazer ainda mais força para aquele ato. Porque se quando a gente está fazendo o mikve, a cada um daqueles mergulhos, a gente está tirando cascas, nada mais natural, nada mais lógico que a conclusão é que nós vamos voltar a lembrar aquilo que a gente esqueceu. Porque se no nosso dia a dia da fisicidade, a gente está aqui trabalhando, a gente esquece que a gente é seres divinos. Quando a gente começa a tirar esses véus das ilusões, esse véu que está na nossa frente, a gente começa a lembrar da nossa essência. E ele era um ser tão iluminado que ele tirou todos esses véus. Então, quando ele olhava para uma pessoa, ele conseguia ver o passado e o futuro. Ele conseguia conversar na linguagem dos animais. Ele conseguia conversar com as plantas. A pessoa que faz o estudo do Ari dá para fazer assim um curso inteiro só falando dele. Quem, inclusive, tiver oportunidade de entrar na internet e ler quem foi o Rabino Isaac Luria, vai ter uma infinidade de material, e eu aconselho quem tiver curiosidade que faça isso, conforme a sua vontade, conforme o seu tempo, porque quando a gente está lendo sobre a história desses justos, dessas pessoas que conseguiram fazer aquilo que a gente está tentando, através das histórias a gente vai se conectando com eles e a gente vai tendo inspiração para a gente ter mais força e conseguir ir além daquilo que a gente já conseguiu fazer.
sempre mais. Hoje nós vamos falar sobre o início do mês de Av e a nossa leitura, que nós estamos entrando nesta semana no 5º livro da Torá, que é chamado de Devarim, traduzido do hebraico palavras, traduzido do grego segunda lei. Porque se a gente lembrar que a gente já teve um livro que falava de leis, é como se agora a gente tivesse a repetição das leis. Deuteronômio, quer dizer, a segunda lei. Esse livro representa, número 5, representa a materialização do nosso mundo físico, Malhut. Então, agora nós estamos fazendo a leitura de um livro que vai estar o tempo todo ressignificando esse nosso ser físico, essas nossas ações físicas, de forma prática. Não é à toa que quando a gente chega aqui, Moisés começa a falar com o povo de Israel, que somos nós, de forma direta. Ele é quem fala. Aqui agora nesse livro, a gente tem a primeira pessoa tendo a palavra. Já não é mais alguém que está contando, porque agora é hora de materializar. Sou eu e eu. Então, se Moisés representa o nosso lado elevado, aquele lado que sabe tudo, aquele lado que já reconheceu e que tem essa união com o Criador, em cada pessoa esse lado vai estar manifestado de forma maior ou menor, mas ele existe dentro de todas as pessoas. Do outro lado, eu tenho o meu lado material, físico, realmente, e ele também aqui de tamanho maior ou menor de acordo com cada uma dessas pessoas, cada uma das minhas ações. Quer dizer, cada pessoa vai ter um lado maior de cada uma dessas duas dimensões. E agora, não é à toa que nós estamos falando em materializar, porque daqui a algumas poucas semanas nós vamos chegar no Rosh Hashanah. Então agora nós já começamos uma contagem regressiva que não dá mais para perder tempo. Cada vez a gente vai sentir mais essa situação de que eu preciso fazer o que eu tenho que fazer porque a minha viagem está acabando. Lembrando que, neste ponto da Torá, Moisés já está nos seus últimos dias. A viagem realmente está acabando. Nós vamos ter mais algumas leituras. E agora, nessas leituras próximas, o que é que vai aparecer? Se aquela primeira leitura que a gente faz de um livro, aquela paraxá traz a essência, a semente do que eu vou encontrar em todas as outras, o que é que aparece agora? Aparece agora exatamente essas ações, como se fosse um resumo de tudo aquilo que vai vir para frente. E o que é que tem para frente? Um resumo de tudo que eu fiz errado durante os outros 4 livros. Então agora Moisés vai repetir novamente, só que agora falando diretamente, apontando assim, ó, bem diretamente, tudo que o povo fez, aonde ele caiu, o que ele errou. Assim.
Por quê? Porque agora eu vou fazer uma revisão e eu estou tendo a possibilidade de rever dentro desta revisão, porque daqui a pouco nós vamos entrar no mês de Elul, que vai ser virgem, aí nós vamos entrar num detalhe, para fazer techuvá, retorno, etc. Nós vamos estar lá trabalhando nisso. Mas agora nós acabamos de entrar em Leão. E o que é o Leão? O leão não é o rei. O leão não é aquele que é aquele que tem o poder. Quando a gente pensar nas letras desse mês, letra Kaf e letra Tet. A letra Kaf está ligada a Keter. Keter, que é a coroa do rei. Keter, Kaf, que está ligada também à palavra Kli, que é o recipiente. Imagina como que a gente poderia falar sobre Cabala sem falar a palavra recipiente. Porque a palavra recipiente, ela traduz de forma tão perfeita o que cada um de nós é, porque um recipiente está lá aberto. Ou às vezes alguns estão um pouco fechados, é mais difícil essa situação. Mas veja bem, recipiente já traduz algo que recebe. Cabalá, aceitar, receber. Receber, recebimento. A gente não fala Kabbalat Shabbat, o recebimento da Shabbat. Então, tudo é interligado e como é maravilhoso a gente conseguir entender essa interligação. Então, essa letra Kaf está ligada a recipiente e a coroa desse rei. A letra Tet, que aqui sim parece um recipiente para valer, porque ela é uma espécie de um círculo que tem uma abertura e que desta abertura pode haver um preenchimento dentro. A letra Tet, ligada à palavra Tit, que é a lama, que é a sujeira, mas que vai ser lama ou vai ser luz, dependendo do que eu, com a minha coroa de rei, faça. Por quê? Eu posso ter um rei que está usando dessa coroa com vaidade, porque além dessa letra Kaf, que criou o sol, que é realmente o provedor, Av, o pai, uma outra palavra para o sol em hebraico é a palavra Shemesh, que quando eu pensar nessa palavra, eu vou lembrar da palavra Shamash. Vocês lembram quando a gente está em Hanukkah, acendendo as velas de Hanukkah, que a gente fala que aquela vela piloto, a gente chama ela de Shamash. O que é o Shamash traduzido do hebraico? O servente, aquele que serve. Então, unindo tudo, esse rei é aquele que serve ao súdito, ou ele é o rei que serve a si mesmo, é o rei que serve para si por sua vaidade. Aí, eu continuo recebendo luz do mesmo jeito, mas eu vou me afundar na lama,
ou não. Porque se a gente pensar que agora que eu estou chegando nesse mês de Ave, por que é que essa energia de Ave me coloca este meu ser que tem todo esse poder, que quer ser o provedor? Por que é que o leão é tão ligado ao ego e ele cai exatamente agora? Porque ele também está ligado à palavra, à visão. Por quê? Eu penso na palavra leão. Eu não falei para vocês Ari Akadosh? Arie quer dizer leão em hebraico. Mas ao mesmo tempo também quer dizer visão. Re. Mais para frente nós vamos fazer a leitura dessa porção. Então o leão não é só aquele que provê, mas ele provê porque ele tem uma visão maior, porque ele consegue olhar e ver aquilo que os outros não veem. A gente olha para os lados e a gente vê tantas pessoas que fazem mal se dar bem. Olha, ainda mais agora, porque a gente entra agora nesse mês de leão e assim, o leão é um excelente professor. Aliás, o leão é excelente não só professor, como ele também é um excelente ator. E como ele também é um excelente político, porque ele enxerga coisas. E como ele está relacionado, tudo bem, a fogo, mas na sua essência, ele está relacionado à segunda letra do tetragrama, que é a água, ele consegue ter esse carisma, ele consegue fazer uma manipulação. Qual é o melhor professor? É aquele que coloca emoção naquilo que ele está verbalizando, porque ele vê como falar, ele vê como se portar. E aí ele coloca as pessoas com aquela sensação e aí ele faz tudo acontecer. Igual o político. O político também tem essa situação. Por isso o rei. É mérito do leão ser o rei. Porque ele tem essa possibilidade. Já nata. Ele já nasceu com a coroa ele já nasceu com a coroa na cabeça. Só mestre. Só que o verdadeiro mestre, o professor, ele consegue abrir o caminho para o aluno renascer através da sabedoria. Igual Moisés. Por que é que Moisés vai repetir tudo de novo? Como eu aqui. Estou repetindo tudo de novo. Por quê? Porque a gente olha para o lado e vê uma porção de gente que faz maldade, se dá bem, e a gente fica na incerteza, puxa vida, mas será? E o Satã começa a manipular a nossa lógica. E começa a tirar certeza. Uma certeza que faz a gente cair no desequilíbrio e no caos. Porque a gente começa a achar, em alguns momentos, realmente o que vale a pena é fazer o errado. Para que eu vou ficar aqui me cansando com toda essa conversa? Por que eu tenho que ficar no equilíbrio? Por que é que eu tenho que colaborar com o outro, se ele só me dá cacetada? Eu tenho que pensar no que os outros pensam, meu ego fala. Mas por que é que eu tenho que ter essa vaidade de ficar o tempo todo pensando no que os outros estão pensando de mim? Porque isso também me tira do caminho da verdade. Porque eu fico achando que eu tenho que fazer o bem e tenho que ser aceito, mas muitas vezes a própria verdade que eu tenho que dizer é não ser aceito. É limpar.
Às vezes, para eu limpar essa lama, eu vou não ser aceito por tantas pessoas. E a minha vaidade, essa época, é aquela época que uma vez eu escutei numa das aulas, uma pessoa usou um exemplo muito bom. Então, repito. Imagina você estar com um carro super potente numa estrada, 300 km por hora, uma Porsche. Qualquer movimento que você fizer, por menor que seja na direção, vai provocar, assim, uma situação enorme. Agora, se eu estiver guiando um Fiat 147, 157, eu nem sei, um carro Fiat durinho, que nem consegue velocidade, que era bem durinho, a direção, o pedal, tudo é difícil, né? Você precisa fazer aquela força para o negócio andar, para virar para cá, para virar para lá. Essa época, nós estamos todos nós guiando a Porsche. Todos. Por isso que o jejum do 9 de Av, ele pode ser uma ferramenta tão grande, uma ferramenta tremenda para nós, tremenda. É um mês muito ligado ao julgamento, o julgar com o fogo. Mas vamos lembrar que o fogo, da mesma forma, pode queimar o julgamento, mas ele também pode purificar. Nós aqui estamos tentando usar da sabedoria da Cabala, as palavras do Ari Kadosh, transformar tudo isso numa possibilidade. Na Shabbat, me veio na Shabbat online, na sexta-feira, de unir a água e o fogo, porque esse é o nosso trabalho neste mês, unir a água e o fogo, que parece que a água queima o fogo, e o fogo não se mistura com a água. Mas quando a gente põe os dois, a água e o fogo, esse vapor, que foi o vapor por onde, dentro do nosso planeta, nasceu a vida. Se a gente levar pela ciência, a menor partícula da vida. E é isso que a gente precisa. Fazer como esse mestre, que faz com que o seu aluno e discípulo, usando essa visão, o seu aluno possa, através da sua sabedoria, através das suas palavras, criar a sua própria coroa e ser coroado por ele mesmo, pelo seu mérito, para que ele possa andar sozinho, limpando essa lama, transformando esse recipiente, ampliando este recipiente, para manifestar e receber mais luz, sem curto-circuito, sem se queimar. Então, obrigada pela presença de vocês. Espero vocês sexta-feira. Essa sexta-feira chama-se Shabbat Hasson, Shabbat da visão. Uma Shabbat que se fala que é a Shabbat mais importante do ano. Nós vamos estar juntos acendendo as velas dessa Shabbat, porque ela nos auxilia a abrir os nossos olhos e a nossa visão para receber toda essa luz de todos esses nossos mestres,
com a presença iluminada do Rabino Isaac Luria. E então, Shabbat Shalom, até sexta. Obrigada.